Fala galera, tudo bem? Meu nome é Roberto e o Constantino você já deve conhecer, mas hoje estamos aqui para falar sobre um grande personagem brasileiro, o Homem do Patuá. Venha conosco e saiba mais sobre suas publicações, história, criador e ainda de brinde uma comparação com o Constantino no finalzinho. Então fica com a gente até o final aí e vamos embora! Silas Verdugo, o Homem do Patuá, é um mercenário e um andarilho do agreste brasileiro. Geralmente ele é contratado para resolver problemas de catimbó, de mandinga. Para quem não sabe, né, são palavras que resumem magia negra, né, que são usadas de forma corriqueira nas histórias aí do Silas. E o Silas tem todo um visual transado, né? Ele usa aquele capote com chapéuzão e sempre acompanhado com um patuá, né, no pescoço. Para quem não sabe, é como se fosse um amuleto, um talismã que protege o Silas, deixa o corpo dele fechado contra os catimbós e também contra ataques de armas de fogo e outras coisas, né? E além disso, como arma também, o Silas sempre tá com uma 12 de cano duplo. Cara, não é brincadeira não. E ainda mais a sua faca de ouro do zumbi. Então são dois artefatos aí que além do patuá, o Silas sempre tá carregando. E a saga de Silas Verdugo, o Homem do Patuá, se inicia na editora VEC, em abril de 1931, na revista Espectro, número 21, com a história Cilada para a Besta Fera. Não só nessa história, assim como todas as outras do Silas, se passa no Nordeste brasileiro, na época dos jagunços, dos coronéis, dos cangaceiros, onde a disputa política por terra era uma constante. E é nesse cenário que inicia a primeira história do Silas, na cidade de Cajazeiras, na Paraíba. O Silas ele é contratado como matador de aluguel para assassinar um adversário político de um coronel. E o interessante aqui é a gente abordar é que essa, além de ser a primeira, é a única história onde o Silas ele é contratado para matar uma outra pessoa, porque geralmente ele oferece os serviços dele para enfrentar algum catimbozeiro ou resolver algum problema de mandinga que foi jogado para alguém ou em alguma propriedade. Então, durante a história, quando o Silas vai realizar o trabalho dele, aparecem três personagens para enfrentar o Silas que já eram famosos da revista Espectro para quem acompanhava na época, que é o trio diabólico, que é assim, a Preta, o Aparício e a Besta Fera. E aí é interessante também que o Aparício ele também usa uma patuá, que nem o Silas, né? E ele é conhecido como o Menino do Patuá. Então tem um embate aí entre os dois que é muito interessante, porque os dois têm o corpo fechado, né? E essa, além de tudo, é a única história que você só vai ver a conclusão no número seguinte. Todas as outras do Silas, a história começa e termina na mesma edição. E o super legal é você ver o regionalismo, né, com que o autor ele trabalha, os termos que ele usa. Você vê, por exemplo, os jagunços de um dos coronéis, os apelidos dele, é super legal. Tem o Tonelada, tem o Cascavel, tem o Pinguço. Então é algo assim que remete muito na nossa cultura. A história já de estreia foi sensacional. 2 meses depois, em junho de 81, no número 22, tivemos a conclusão da história Cilada para a Besta Fera, intitulada A Lista dos Demônios. Interessante que observar que tem que tomar cuidado muito com o letramento das histórias, viu? Porque o L usado ali pode até parecer outra letra e muda o teor da história, viu? Fica meio estranho. Conclusão da história anterior, nessa a gente vê o Silas à beira da morte, sendo ajudado por um cangaceiro, que mais pra frente vai se revelar ser o filho da Sinhá Preta, que ao visitar a mãe, ele é tocaiado pela Volante. Para quem não sabe, a Volante, na época, era um grupo de policiais que se recrutavam para caçar os cangaceiros. E o Silas, ao tentar finalizar o trabalho dele, ele se vê em volta num ciclo de traições e ele tem que fazer alianças profanas para poder conseguir resolver toda uma confusão que acontece entre cangaceiros, coronéis e os catimbozeiros no meio disso tudo. E essa revista, que foi a Espectro 22, ela é interessante que ela tem um extra, um editorial do Ota, o grande Ota aí,
infelizmente ele faleceu recentemente, que ele fala sobre os quadrinhos brasileiros existem, e eles discutem nessa matéria sobre uma lei que estava sendo comentada, que podia ser implementada, de todas as editoras no Brasil ter pelo menos 60% de produção nacional. Infelizmente a lei não foi para frente, mas é um editorial muito interessante aí, que vale a pena. É um extra incrível dessa história aí, para saber o que estava acontecendo ali nessa década de 80 no começo, né? Que podia de repente ter alavancado um pouquinho mais os quadrinhos brasileiros. 3 meses após a última aventura que foi concluída do Homem do Patuá, na Spectro 24, em setembro de 1981, infelizmente a gente teve a última história do Homem do Patuá publicada pela revista Spectro, na VEC, intitulado O Ataque dos Cafuçus. Nessa história começa com uma quizumba danada na propriedade de um fazendeiro. Para quem não sabe, quizumba é mais uma palavra legal que quer dizer confusão, né? Então tá uma zorra lá na fazenda, a filha do fazendeiro ela é possuída por um demônio, os animais ficam incontrolados atacando lá os funcionários, e aí aparece já uma figura histórica, né? O padre Cícero vai até essa fazenda para ajudar o proprietário, né? Então aí sim, durante um tempo ele consegue resolver a situação lá, espantar o demônio do corpo da menina, só que depois que ele vai embora, passa um tempo, volta tudo de novo. E aí a gente fica sabendo que tem um catimbozeiro que é o mais famoso ali da região, e o catimbó tá forte. Então volta tudo de novo e não tem jeito. Aí eles acabam chamando a única pessoa que pode resolver a situação, que é o Silas Verdugo, o Homem do Patuá. E aí esse é o primeiro confronto entre o maior inimigo, acho que o arqui-inimigo assim, principal do Silas, que vai aparecer em outras histórias, que é o Mané Ula, né? Que o visual dele aí parece uma mistura do Alceu Valença com aquele jogador do Palmeiras, o Oséias, né? Então tem os Cafuçus, que para quem também não sabe são diabos, né? Que são invocados aí pelo Mané Ula também, para poder enfrentar o Silas Verdugo. E aí esse é o fechamento do primeiro ciclo de histórias, né, dos anos 80 aí do Silas. Uma curiosidade que tem nessa história é que fala sobre uma pesquisa que eles fizeram na revista, né, para saber qual que eram os autores e as histórias que eles mais gostavam. E aí o Homem do Patuá foi disparado, né, entre os leitores da época. Era a história que o pessoal mais gostava, pela questão do regionalismo, né? E até é legal porque na própria história, o mano, que é o autor, a gente vai falar aqui mais pra frente, ele não coloca datas, mas pelas questões históricas que ele cita, por exemplo, um personagem fala sobre se alistar na coluna Prestes, né? Então você sabe ali que é entre 1924 e 1927 que passa essa história, né? Que foi o tempo que durou ali esse movimento político-militar, né? Que era ligado ao tenentismo, a coluna Prestes. Então ele já situa você dessa forma, que eu acho muito mais inteligente do que você começar, por exemplo, colocando a data da história, né? Então foi um fechamento assim muito bacana. Triste, infelizmente, né, por não ter mais histórias na revista Spectro, até porque ela só durou mais 4 edições. Infelizmente ela foi encerrada na edição 28, né? Então não teve mais revista Spectro e muito menos o Homem do Patuá. Uma pena, porque essa história aí é muito legal. Praticamente 14 anos depois da última publicação na revista Spectro, o Homem do Patuá retorna pela coleção Assombração número 6, publicado pela Ediouro em junho de 1995, com o título da história O Homem do Patuá. Mais uma vez a gente vê um catimbó feio jogado pelo Mané Ula na propriedade de um político e da família dele. Só que dessa vez o Mané Ula voltou com sangue no olho. Ele não quer só dinheiro não, ele quer o Patuá para acabar com o Silas. E aí a gente vê também nessa história o Silas sendo tocaiado por um grupo de ladrões querendo pegar os pertences dele. A gente vê o Patuá em ação, o que o Patuá faz, ele usando as armas dele. E aí vai ter um embate novamente, né? Além dos Cafuçus, do Mané Ula. E o interessante são novamente os termos que a gente vê, né, usado. Mesinha, por exemplo, que o Silas
faz uma mesinha para uma criança, que seria um remédio natural, né, para poder ajudar ela. A gente vê também dois aspectos do Silas aqui, que ele ajuda essa criança, mas dessas pessoas que queriam roubar o Silas, ele não dá misericórdia para ele. Ele não mata, né? Ele tá ali agonizando já e pede ajuda pro Silas, e o Silas fala assim, que não vai matá-lo, mas ele já morreu. Então assim, você vê a característica, por exemplo, de um anti-herói no Silas. Ele não é um herói, tá? Ele mata se for necessário, e mata, né? Ele não tem mais agora o início do Silas, que era um matador de aluguel. Ele tá sempre para resolver algum tipo de catimbó, né? E ajuda também as pessoas dentro da possibilidade, quando elas estão com essa mandinga, mas, né, quem quer prejudicar ele em algum momento, ele mete bala mesmo lá com a 12 dele de cano duplo, não tá nem aí. E essa história, além de ter saído na revista número 6 da coleção Assombração, depois ela saiu numa versão encadernada, em que a própria Edioro encadernava, né, encadernou em 2 volumes dessa coleção, e aí um desses encadernados saiu essa história novamente aí do Homem do Patuá. Depois de 15 anos da última publicação, chegamos agora à última edição que saiu do Homem do Patuá. Foi em 2010 pela editora Marca de Fantasia, intitulada Homem do Patuá, a Origem. Nessa, que é a última história publicada do Homem do Patuá, a gente descobre várias coisas aí do passado do Silas, né? Então a gente vai descobrir ainda como ele recebeu o Patuá, quem foi que deu para ele. Então a gente vai descobrir o mentor do Silas nessa questão aí dos catimbós. A história de começa em 1916 em Pernambuco, então também vários aspectos mostrando ainda que tinham se passado poucas décadas da escravidão, né? Então mostra esse racismo que tem na região, mostra os pais do Silas, né? Qual que era a profissão do pai do Silas, como ele era, a mãe dele, mostra ela ser muito religiosa, né? Também mostra vários outros aspectos ali da região, né? A força do catolicismo naquela época. Então, depois o Silas recebendo aí a arma dele, de quem que era a arma, a faca, o capote, todo esse visual e o que é o Silas é mostrado nessa graphic novel, que tem mais de 70 páginas, né? Inclusive mostra o primeiro encontro do Silas com o Mané Ula, ainda jovem, né? E por que ele odeia tanto o Mané Ula, né? O Mané Ula tem assim uma ligação muito forte com o passado do Silas, e algo que ele fez assim impactou o Silas assim para sempre. Então por isso que o Silas detesta o Mané Ula, o que ele fez, né? E aí também tem tudo que foi usado nas outras edições do Silas, você vê aqui, né? Essa questão de política, dos coronéis, dos cangaceiros, inclusive tem uma participação especial aí do Lampião nessa história também. Então assim, é a história que eu acho que o Mano conseguiu ter o maior número de páginas para contar, né? Tudo o que ele fez nas edições anteriores, com mais detalhes ainda. Então eu acho que é a história definitiva que saiu do Homem do Patuá até agora. Vale muito a pena. Infelizmente é uma edição que você não encontra tão fácil, né? As outras também não. Mas assim, fechou muito bem para contar, né, todas essas questões que tinham ficado em abertos. E aí, né, que saiam mais edições do Homem do Patuá, porque vale muito a pena, é um personagem muito legal. E quem sabe aí também não seja a Universo Fantástico ou uma outra editora que volte a publicar esse título, né, mais uma vez. Eu, Mano Silva Santos, ou conhecido carinhosamente só por Mano, né, parece o galãozão de novela da Globo aí, nasceu em 21 de abril de 1942, em Recife, no Pernambuco. O Mano, ele carrega uma extensão de trabalho muito grande, né? Ele passou por várias editoras aqui do Brasil, pela Press, Grafipar, Vozes, Edioro, VEC e outras ainda, né? E o trabalho dele sempre concentrando ou no terror ou no regionalismo, que é a sua marca registrada,
e que tem os dois elementos aí no Homem do Patuá. E agora vamos ver 5 similaridades entre Silas Verdugo e John Constantine. A primeira delas é o capote. Se você olhar o capote do John Constantine, ele é muito parecido com o do Homem do Patuá, do Silas Verdugo, né? E para quem não sabe, o Constantine ele foi baseado no visual do Sting, né? O músico Sting. E eu já colocaria aí que, apesar de ser bem mais novo do Homem do Patuá, que ele parece bastante com o Eduardo Moscovis aqui do Brasil. O segundo aspecto em que os dois se parecem é o conhecimento que eles têm da magia negra, ou voltando mais para o nosso lado aqui, dos catimbós, né? Das mandingas. Terceiro ponto é que nenhum dos dois é herói, né? Sempre eles atuam em benefício próprio, tanto o John Constantine como o Silas Verdugo. Podem até ajudar alguém porventura, mas os dois estão com objetivos pessoais naquela questão. Algo em comum entre os personagens aí, para quem já acompanha o Constantine, é que sempre quando ele está em algum lugar que tem alguém que gosta dele, essa pessoa acaba se dando mal. Não é diferente com o Homem do Patuá, né? Por isso que geralmente ele até anda sozinho, mas você conhecendo as histórias dele, vendo o que ele passou, o histórico dele de amigos e de familiares, quem estava junto com o Silas acabou também se dando mal. E a última curiosidade é que os dois personagens começaram o nome da revista por suas alcunhas e não pelos seus nomes, né? Hellblazer e o Homem do Patuá. Espero que vocês tenham gostado aí da resenha do Homem do Patuá. Se vocês quiserem mais, comentem aí sobre outros personagens para a gente também estar podendo fazer. E também dê essa força aí pro canal. Se você não é inscrito, se inscreva, compartilha, curte, toca no badalo, comenta aí pra gente ajudar a ter mais relevância aqui no canal. E valeu, pessoal, até a próxima.